Senhor, está aqui, Eliabe é o mais velho, é esse o rei que o Senhor está escolhendo? Não, pode passar, passa outro, e passa, e passa, e passa, e aí não restam mais, não tem mais nenhum mancebo? Não tem, o Davizinho, que está lá no campo, cuidando das poucas ovelhas. Não, ninguém senta sem que ele chegue. E aí Davi chega. Sabe qual é a história, o que Deus ensina para o profeta Samuel? Olha, o homem vê o exterior, mas eu, o Senhor, vejo o que está dentro. Não, a aparência não impressiona Deus. Deus está procurando fruto. Deus está procurando a vida dele dentro de você. Deus está procurando a verdade dentro de você. Se há algo que Deus rejeita, é a improdutividade, a falta de responsabilidade em entender o propósito e cumpri-lo. E quando eu penso nisso, propósito, eu penso naquilo que Miles Monroe dizia: o lugar mais rico do mundo não é um banco onde as maiores fortunas estão depositadas e investidas. O lugar mais rico do mundo não é numa loja de marcas de produtos caríssimos. Também não é um país onde tem a melhor economia global. O lugar mais rico do mundo é o cemitério. Lá estão sonhos, projetos, planos, ideias que apenas foram pensados e que nunca saíram das ideias para a realidade da vida. É uma tragédia uma pessoa passar a vida inteira tendo tanto para fazer, não fazer nada, e passar a vida como alguém que foi infrutífero. Entenda que Deus rejeita a falta de produtividade. A proposta de Deus é que você seja frutífero, produtivo, que você faça as coisas acontecerem na sua vida, que a sua vida dê certo. Porque se você dá certo, o nome dele é glorificado. A mais de Cristo deu certo, e a glória não é do Júnior, nem da Vitória, nem de quem está desde o começo. A glória, essas pessoas são importantes, mas a glória é exclusivamente de Deus. O evangelho mais antigo escrito do Novo Testamento é o evangelho segundo escreveu Marcos. Marcos apresenta Jesus como o filho do homem aos romanos, fala da natureza de Jesus. Marcos escreve este evangelho mais ou menos entre 64 e 65 depois de Cristo, lá em Roma. Este é um evangelho que você encontra uma história relatada mais curta, são apenas 16 capítulos. Uma história da vida terrena de Jesus. Ele vai falar sobre o ministério, a morte de Jesus e também a sua ressurreição. Eu digo que é um evangelho completo para responder de forma direta quem o nosso Cristo foi. Agora, no evangelho de Marcos, nós vamos encontrar este episódio quando Jesus amaldiçoa uma figueira. E a pergunta é: por que Jesus a amaldiçoa? Nós precisamos aprender com este episódio algumas lições e aplicá-las diretamente na nossa vida. Ora, eram os últimos momentos de Jesus nesta terra. Era a última temporada.
Jesus sentiu fome e foi até uma figueira para comer o fruto, mas não encontrou o fruto nela, e por conta disso, Jesus dá uma sentença à figueira e a amaldiçoa. Nós não gostamos desse tipo de conversa, nós gostamos só da bênção, mas de verdade, Deus rejeita quando alguém é improdutivo, tendo toda a capacidade de fazer algo e não faz. Jesus a amaldiçoa porque não viu fruto nela. Se tem uma coisa que Deus odeia, é uma vida improdutiva, infrutífera, estéril. Deus odeia isso, porque Deus quer que você seja frutífero. Deus quer que você aconteça, Deus quer que você triunfe, Deus quer que você vença, Deus quer que você esteja por cima, Deus quer que você alce voos mais altos. E eu quero falar aqui sobre 3 princípios para vencer a improdutividade. E o primeiro princípio é: não viva de aparência. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: não viva de aparência. Eita Deus. Olha o versículo 13, a parte A. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. O Senhor vê a figueira, se dirige a ela para ver se acha fruto. Ele estava com fome e ele não encontra frutos, só tinha folhas, muitas folhas. Tinha folha à vontade, mas folha não alimentava. O que alimentava era fruto, não tinha figo. Escute, Deus não quer folhas, Deus quer frutos. É isso que Deus quer. Deus quer mais do que a aparência, Deus quer os frutos. As folhas eram de figueira, o tronco da árvore era de figueira, o aspecto era de figueira, parecia ser uma figueira frutífera, mas não tinha fruto, não tinha frutos. Às vezes é isso que a gente vê, apenas a ilusão, a fantasia, uma aparência que de verdade engana. Parece ser, mas não é. Parece ter, mas não tem. Parece possuir vida, mas quando chega perto não tem nada. É como o sino que tine ou que retine, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 13. Só tem o som, mas não tem a unção. Só tem o jeito, mas não tem a vida. Tem o aspecto, mas não passa disso. É como a religiosidade, ora a mesma coisa todo dia e faz de forma mecânica. É folha, não tem fruto. É folha, tem aparência, mas não tem fruto, não tem verdade. E Deus não quer que você viva de aparência, Deus quer que você viva de um relacionamento profundo com Ele. Você é uma figueira, e Deus está procurando frutos em você. É isso. Deus quer mais do que folhas, Deus quer ver frutos na sua vida. Não pense que Deus vai se impressionar com a aparência das coisas. Deus não se impressiona nem mesmo com a performance. Uau! Deus não se impressiona com isso. Isso não move Deus. Isso não mexe com o céu. A aparência não. Senhor, está aqui Eliabe, é o mais velho. É esse o rei que o Senhor está escolhendo? Não, pode passar, passa outro. E passa, e passa, e passa. E aí não restam mais, não tem mais nenhum mancebo. Não tem o Davizinho que está lá no campo,
cuidando das poucas ovelhas. Não, ninguém senta sem que ele chegue. E aí Davi chega. Sabe qual é a história, o que Deus ensina para o profeta Samuel? Olha, o homem vê o exterior, mas eu, o Senhor, vejo o que está dentro. Não, a aparência não impressiona Deus. Deus está procurando fruto. Deus está procurando a vida dele dentro de você. Deus está procurando a verdade dentro de você. Existem muitas pessoas fingindo ser o que não são. Primeiro, não viva de aparência. Segundo, não pare no tempo. Não pare no tempo. Não pare no tempo. A parte B do versículo 13 diz: aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Aí quando a gente olha, não era tempo de figos, essa é uma ótima desculpa. O tempo tem se tornado a desculpa de muitas pessoas para serem improdutivos. Ou é porque não tem tempo, ou é porque ainda não chegou o tempo, pastor. Ou é porque o tempo não ajuda. E a pessoa vai empurrando com a barriga, dia após dia, levando a vida de qualquer jeito, e não aplica. O que precisa aplicar não faz, o que precisa fazer sempre dando uma desculpa, dizendo que é o tempo. Um dia eu vou ser crente de verdade, um dia eu vou servir a Deus de verdade, um dia eu vou me envolver com a obra de Deus, um dia eu vou fazer tal coisa. O tempo pode ser o maior vilão ou a razão para você viver coisas maiores de Deus na sua vida. O tempo. Deus não nos criou fora do tempo, Deus nos criou o tempo. Agora Deus não nos criou no tempo para sermos escravos do tempo. Porque o tempo não é senhor de você, o tempo é seu servo. Para quem vive apenas na esfera da terra, o tempo pode ser a maior tragédia de sua vida. Mas para quem é cidadão do céu, para quem é cidadão do céu, para quem tem a mentalidade do céu, para quem tem relacionamento com Deus, para quem tem promessa de Deus, para quem vive com os olhos no céu, para quem a referência é céu, o tempo não se torna um problema, o tempo se torna uma bênção. O que é o tempo, pastor? Eu escrevi aqui: o tempo é uma maneira pela qual se mede a duração ou separação de eventos, estações e temporadas. Essa é a minha cabeça em relação ao tempo. É isso. O tempo vai permitir que você organize os fatos de ordem em ordem sequencial. Você vai organizar o passado, aquilo que já aconteceu. Você vai organizar o presente, aquilo que está acontecendo no momento. E você vai organizar o futuro, aquilo que você deseja e acredita que vai acontecer amanhã. O que você tem pela frente. O tempo dos homens é o tempo cronológico, o cronos. Mas existe o tempo de Deus, e na dimensão do tempo de Deus é o kairos. O kairos jamais se submete ao cronos, mas é o cronos que se submete ao kairos, porque o governo não é da terra para o céu, o governo é do céu para a terra, e glória a Deus por isso, porque muito embora às vezes o tempo é difícil, Deus não deixa de ser Deus e tem o controle de todas as coisas. Então escute, cuidado para não se perder no tempo e não dar desculpa. Não reclame do tempo perdido. Use o tempo para crescer espiritualmente, para buscar mais a Deus, para orar mais, para meditar na palavra. Enquanto Deus não está fazendo o que você está esperando, dobra o joelho, irmão. Jejua.
Busca a presença do Espírito Santo. Passe tempo em oração, vai. Ai, pastor, a minha carne não aguenta. É claro que não. Se você for assistir Netflix, o tempo vai ser uma beleza para você. Vai orar, parece que o tempo que te castiga. Mas se você quer o céu, se você quer a glória, se você quer um avivamento, se você quer poder de Deus sobre a sua vida, então, meu irmão, não seja escravo do tempo. Sujeite o tempo a essas atitudes de buscar a presença de Deus. E por que eu falo? Não pare no tempo. Porque existem figueiras que já deram frutos e não dão mais. Minha fase de dar frutos na obra do Senhor acabou. Eu me lembro de 1993. Estava eu numa congregação quando o fogo desceu. Mas isso é 1993 agora. Eu estou vendo os jovens, tudo perdido. Irmão, não pare no tempo. Um dia Deus me usou, por que não usa mais? Um dia Deus fez, por que não faz mais? Pastor, nós cantávamos até o hino 15, ó quão cego eu andei, e a glória descia, porque você tinha paixão quando cantava. Hoje quando canta, ó quão cego você não canta. Você lia um salmo e a lágrima descia, mas você parou no tempo. E o Senhor está falando hoje, você vai remir o tempo. O tempo de dar frutos não passou. Para quem está no Cronos, tem que esperar uma nova estação surgir para ver se dá algum fruto. Mas para quem está no Kairos, o tempo de dar fruto é todo dia, é toda hora. O tempo de manifestar a glória de Deus é todo dia, é toda hora. Terceiro princípio: viva para a glória de Deus. Diga: viver para a glória de Deus. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. O verso 12 do capítulo 11 de Marcos. Jesus tem fome. Ele tem necessidade de se alimentar. Ele precisa comer algo. Ele olha para a figueira e quer ver frutos na figueira e não tem. Jesus está procurando frutos, assim como um dia ele falou para a mulher samaritana, quando pediu água e ela disse: sendo tu judeu, pede água a uma samaritana, como pode isso? Eles tinham problemas, não se davam bem, judeus e samaritanos. E Jesus disse: ei mulher, a água que você me dá, eu posso, e eu vou tornar a ter sede, mas a água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. Vai saciar a tua alma, o teu âmago, vai arrancar essa angústia, vai arrancar esse vazio, vai arrancar essa tristeza, vai arrancar este mal que te domina. E aí Jesus diz assim: este é o tempo em que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A fome de Deus é por encontrar esta verdade, este espírito quebrantado em você. Se você balança uma figueira, não cai um figo, é porque não tem vida nela. Você não nasceu sem propósito, você nasceu com um projeto desenhado pelo Pai para a sua vida. Você não pode passar por essa terra e não cumprir o que Deus te prometeu, o que Deus escolheu para você ser.
Existe algo do Senhor, a sua vida não pode ser uma vida amarga, sem sal, sem sentido, sem razão, não! Você precisa viver tudo aquilo que Deus sonhou. Deus não quer você com uma vida improdutiva. Então viva para a glória de Deus. Lá em Lucas 6, 43 a 45 a gente lê: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. Olha isso: o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. De verdade, os frutos revelam o que está no seu coração, e você precisa buscar no mais profundo a água da vida, para nutrir a sua vida e poder produzir frutos preciosos. Pastor, qual é um dos frutos mais preciosos que alguém pode manifestar? Um dia Jesus falou para aqueles que estavam perto dele: ei, é hora de vocês mostrarem frutos de arrependimento. Quer dizer, abra a mão dessa vida que vocês estão vivendo e comecem a viver uma vida diferente. Abra a mão do pecado, seja mais crente. Abra a mão da podridão, seja mais santo. Abra a mão, sabe, daquela iniquidade e comece a caminhar na minha presença. Frutos de arrependimento é deixar de fazer o que você fazia até então, para começar a fazer aquilo que de alguma forma vai glorificar o nome de Deus. Porque escute, a trombeta vai soar. Não é brincadeira, nunca estivemos tão perto. Os sinais são claros e evidentes. A trombeta vai soar, e se você não estiver preparado, você vai para o inferno. Você sabe disso, você vai ser deixado para trás. Agora, se você se aliançar com Deus, se você se aproximar de Deus, escute o que eu vou falar: a trombeta toca e você é arrebatado. O apóstolo Paulo disse: não quero que sejais ignorantes acerca daqueles que já dormem, porque os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com Cristo nos ares.